Vamos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sou muito grato ao Senhor por poder estar aqui essa noite, né? Aproveitando a oportunidade que os irmãos estão de pé, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Eu estarei lendo do versículo 1 até o versículo de número 11 e depois mais um versículo, que é o versículo de número 25. Tá? Enquanto os irmãos encontram, eu quero ser grato ao Senhor pelo convite que nos foi facultado nessa noite para poder estarmos aqui, na pessoa da nossa irmã Esther, também do seu esposo, pastor Wilson. Que Deus possa abençoar, né? Obrigado pela confiança, né? De ter nos chamado para ministrar a palavra do Senhor. Também sou grato a Deus pelos irmãos que estão aqui, né? O nosso irmão ali também esteve lá, foi uma bênção cantando lá ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, nosso irmão Marcos, irmão Cristiano, o pastor Nilton, irmão Anderson também. Deus abençoe a todos, tá? Irmãos, eu não vou cansar você, tá? Mas gostaria que você nessa noite prestasse bastante atenção na palavra do Senhor. Não deixe que ninguém te impeça de ouvir nesses 30 minutos a palavra do Senhor. Todos encontraram? Juízes capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Depois estarei lendo também o versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor, o título: a opressão dos midianitas. Os irmãos apenas acompanhem com os olhos e ouça com os ouvidos. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, e tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. E agora o versículo de número 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nessa noite eu quero repetir uma frase para você. Gostaria que você guardasse essa frase, durante esses 30 minutos em que estarei aqui falando da palavra do Senhor. Deus, nessa noite, Ele vai te dar vitória. Mas antes, Deus vai preparar você para a vitória. Deus, nessa noite, vai te dar vitória. Mas antes, Deus vai te preparar para receber a vitória. Irmãos,
Os irmãos que leem a palavra do Senhor, os irmãos sabem muito bem que na época em que Josué, ele era o líder do povo de Israel, Josué, ele foi um grande líder. Josué, ele foi um líder muito exemplar, que conseguiu guiar o povo de Israel debaixo da obediência, debaixo da fidelidade ao Senhor. E nós sabemos que quando Josué estava prestes a deixar a sua liderança, ele reuniu-se com o povo de Israel, se ajuntou ao povo e ele fez um grande discurso naquele dia. Irmãos Edênio, qual foi o discurso que Josué fez naquele grande dia? Josué começou a relembrar para o povo tudo aquilo que Deus havia feito por eles no passado. E no final do seu discurso, o próprio líder Josué, ele chegou diante daquele povo, diante daquela multidão do povo de Israel, e disse para eles assim: olha, vocês agora estão no auge da maturidade, vocês foram resgatados do Egito com mão forte, Deus, ele fez muita coisa por vocês. Isso Josué dizendo para o povo. E Josué lançou um grande desafio para o povo, porque Josué já sabia que não estaria mais na liderança. E qual foi, irmãos Edênio, esse grande desafio? Ele disse assim: olha, vocês vão ter que decidir se vocês querem continuar servindo o Deus de Israel, ou se vocês querem continuar servindo a Baal, que não pode fazer nada por vocês. E aquilo, esse compromisso que Josué chamou o povo para fazer, ele ainda disse uma seguinte frase, dizendo assim: olha, independente, Israel, do que vocês vão escolher, independente se vocês vão escolher o Deus de Israel ou Baal, eu e a minha casa já tomamos a decisão. Josué, qual é? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, porque é Ele que tem feito grandes coisas por nós. E é assim, irmãos, hoje em dia, nós convidamos as pessoas, mas se elas não quiserem escolher, nessa noite eu quero acreditar que tem uma pessoa aqui que já escolheu servir a Deus. Eu quero saber se aí embaixo tem mais alguém que já escolheu servir ao Senhor e deixar Baal de lado. E depois que Josué saiu da liderança, a gente entra na época dos juízes. E essa época dos juízes foi uma época de ciclos repetitivos. Por quê? Porque não havia rei em Israel ainda, mas eles sempre viviam debaixo daquele ciclo repetitivo. Sidênio, qual que foi esse ciclo repetitivo? Deus levantava um juiz, esse juiz libertava o povo de Israel da idolatria, eles se voltavam para o Senhor, mas quando o juiz morria, eles voltavam novamente para a idolatria. Olha só que situação. Então era um ciclo e uma história repetitivo. Deus levantava um juiz porque eles clamavam, esse juiz libertava eles, e quando o juiz morria, eles voltavam novamente para a idolatria. Em Canaã existiam muitos deuses naquela época, porque a ordem de Deus era que eles deveriam expulsar todas as nações cananeias, mas ainda ficaram alguns ali, infiltrados no meio do povo de Deus. E ali em Canaã eles tinham o hábito de adorarem vários deuses e deusas também, mas tinha um em especial que eles adoravam, que eles gostavam de adorar, que era esse Deus Baal. Esse Deus Baal, ele era representado pela figura de um touro, que era símbolo da fertilidade. Por quê? Porque eles acreditavam que Baal era quem mandava a chuva para molhar a terra, para que a plantação deles crescesse e eles pudessem ali sobreviver. Mas quando isso não acontecia, eles imaginavam assim: olha, talvez não está chovendo, porque Baal está bravo. Então, o que eles faziam? Em volta do altar, eles dançavam em volta do altar, eles sacrificavam animais em cima daquele altar, e quando eles clamavam por chuva e Baal não respondia, eles apelavam para usarem pedras pontiagudas, para facas, para se cortarem, para derramarem sangue, para ver se Baal respondia. Irmãos, mas nós conhecemos a história de Elias e sabemos que Baal não responde.
E eles faziam isso. E quando isso não adiantava ainda, eles chegavam para as famílias e diziam para as famílias assim: olha, sacrifica o seu filho a Baal, porque se ele não nos ouviu, a gente se retalhando com pedras pontiagudas, se ele não nos ouviu, a gente se cortando e dançando em volta do altar, talvez com o seu filho sendo sacrificado, ele nos ouça. Irmão, mas Baal nunca os respondeu. E Israel foi muito influenciado por essa adoração pagã. Por quê, irmãos e porque eles, em vez de expulsarem essas nações, eles ainda deixaram algumas nações ali infiltradas no meio dele. Irmão, crente não foi chamado para ser influenciado pelo mundo, crente foi chamado para influenciar. E era assim que estava acontecendo na época dos juízes. Mas a Bíblia diz que nessa época aqui, no capítulo de número 6, que eu acabei de ler para os irmãos aqui, os irmãos vão entender nessa noite a palavra do Senhor. Israel estava cativo, debaixo das mãos dos midianitas. Você pode perguntar assim: por que isso estava acontecendo nessa época? Porque Israel havia deixado a verdadeira adoração pelo Deus de Israel para adorar falsos deuses que não podia fazer nada por eles. Então Deus permitiu com que os midianitas os oprimissem por 7 anos, irmãos. Por 7 anos sendo oprimidos pelo inimigo. Por quê, irmãos Eudênio? Porque eles não queriam voltar para a verdadeira adoração, que era adorar o Deus verdadeiro de Israel. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos que os próprios midianitas, eles se ajuntavam com outras nações na época, com seus cabelos velozes, e eles vinham, irmãos, armados até os dentes a nação de Israel. E quando era a época da colheita, o hebreu, o israelita que havia plantado, não tinha mais como se sustentar daquela plantação, porque eles iam como gafanhotos para ceifar ali a ceifa e levar embora tudo aquilo que o povo havia plantado. Olha que situação. Isso durante 7 anos, ao ponto do povo começar, irmã Esther, a fazer covas para se esconderem, ao ponto do povo de Israel se esconderem atrás de fortificações. Por quê, irmãos? Porque eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas e as outras nações. Olha que situação. E tudo isso porque eles haviam abandonado a verdadeira adoração. Mas nessa noite eu venho aqui dizer para você: não abandone a verdadeira adoração. Irmão, se tem alguém que pode fazer algo por você, é o Deus de Israel, é o Deus dos hebreus, é o Deus que nós servimos. Só que quando isso estava acontecendo, eles começaram a clamar ao Senhor. Não é assim, irmão? Muitas das vezes, certa vez eu estava lendo um livro e eu ouvi uma frase que dizia assim: olha, buscar a Deus quando eu preciso é dependência, mas buscar a Deus quando tudo está bem, isso é fidelidade. E nós, irmãos, devemos buscar a Deus não somente quando as coisas estão piorando para nós. Busque a Deus quando o mar está revolto, mas quando o mar está calmo também, porque quando o vento soprar sobre as águas novamente, você já vai estar ali bem estruturado para aguentar aquela provação. Aleluia. Mas aqui diz que eles começaram a clamar na sua aflição. E o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, que é um Deus cheio de bondade, ouviu a oração do povo, porque eles: Senhor, nós não aguentamos mais se esconder dentro de cavernas, atrás de fortificações. Senhor, aonde está as suas maravilhas que o Senhor fez desde a terra do Egito? Aonde está? Eles começaram a questionar o Senhor, mas Deus já estava preparando o cenário para dar vitória. E aqui nós vemos aqui que antes de Deus mandar alguém para motivar Gideão, Deus primeiramente ele enviou um profeta.
no 6:8, diz que Deus enviou um profeta. O nome dele nós não encontramos, mas Deus enviou um profeta. Deus nessa noite vai enviar um profeta. Deus nessa noite vai usar alguém para lhe transmitir uma palavra do Senhor. Por quê? Porque o profeta da época era aquele homem que recebia uma mensagem divina para transmitir essa mensagem para o povo. E Deus primeiramente enviou um profeta até o povo de Israel. Para quê, irmão Sidênio? Primeiramente, a função do profeta era para recordar Israel da sua desobediência. Ele diz assim: olha, eu disse, Israel, para você não temer as outras nações, mas vocês não têm me dado ouvidos à minha voz. E nessa noite eu quero já dizer algo para você nessa noite aqui. Deus, ele vai te dar vitória, mas primeiro ele vai tratar a sua desobediência. E ali o profeta começou a falar assim: olha, vocês têm reclamado que eu, Senhor, tenho esquecido vocês, porque vocês estão sendo oprimidos pelos midianitas. Vocês têm reclamado que eu tenho abandonado a vocês aqui no meio dessa opressão. Mas Deus estava usando aquele profeta para dizer para Israel assim: olha, o mesmo Deus que tirou vocês lá da terra do Egito é o mesmo Deus que está com mão forte para abençoar a vida de vocês. Mas vocês vão precisar voltar para a obediência. E às vezes, irmãos, Deus precisa relembrar alguma coisa para nós. Uma vez, irmão Anderson, eu ouvi alguém dizer assim que crente não vive de passado. Mas eu discordo, por quê? Porque crente não vive de passado ruim, mas de passado bom ele vive. Porque Jeremias disse: quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança, porque é com a esperança que eu vou enfrentar o meu futuro, confiando na presença de Deus. E o profeta começou a relembrar: olha, eu continuo sendo o mesmo. E Deus nessa noite está dizendo para você: eu, jovem, continuo sendo o mesmo. Eu, irmã, eu continuo sendo o mesmo. Eu, homem, eu continuo sendo o mesmo. E era isso que Deus queria dizer para o povo. E muitas das vezes Deus precisa usar alguém. Porque muitas das vezes, irmão Gélio, nós queremos ser abençoados, queremos receber a vitória, mas nós não queremos entrar debaixo do caminho da obediência. E Deus precisa trazer alguém para nos relembrar isso. Não tem como Deus abençoar a sua casa se você estiver debaixo de desobediência. Irmãos, nós vivemos hoje um evangelho em que muitos nós temos encontrado que é aquelas pessoas que têm duas máscaras. Mas nessa noite eu já quero dizer para você: Deus não chamou você para usar máscaras. Deus usou para ser você, para que você seja quem você é. O servo do Senhor, o jovem do Senhor, a irmã do Senhor. Crente não precisa de duas máscaras. Deus nessa noite vai enviar um profeta, eu não sei aonde, mas talvez para relembrar você que você precisa voltar novamente para debaixo da obediência. E depois de Deus relembrar, de usar o profeta, Deus estava querendo dizer assim: Israel, eu vou te dar vitória, mas primeiro vocês vão ter que voltar para a obediência. Era isso que o profeta estava querendo dizer para eles. E depois que Deus usou o profeta, aí no versículo 11, Deus enviou o anjo. Tem gente, irmã, que quer inverter a ordem. Está orando para Deus enviar anjo, mas não quer obedecer. Sabe quando que o anjo, Deus vai mandar o anjo? Nunca. Inverte essa ordem sua aí e deixa primeiro, volta de novo para o caminho, que aí o Senhor vai enviar o querubim, o serafim, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, para te visitar. E depois que Deus tratou com o povo, aí o anjo do Senhor, que nós aprendemos que é o próprio Deus, em forma de anjo, apareceu a Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Irmãos, lagar não é lugar de peneirar o trigo. Lagar
não é o lugar de malhar trigo. Mas Gideão estava ali porque ele precisava sustentar a sua família. Ele sabia que mais cedo, no dia seguinte, o povo dos midianitas iriam vir novamente com seus camelos velozes, com outras nações, para arrasar com a plantação dele e levar tudo embora. Mas ele tinha um pensamento de um homem corajoso, dizendo assim: eu não vou deixar eles levar o meu trigo, porque eu preciso trazer o sustento para minha família. Então é melhor que eu me esconda no lagar do que deixar eles levarem o meu trigo. E quando, irmão, Deus, através desse anjo, apareceu para Gideão, ele diz uma frase para Gideão. E qual foi essa frase, irmão Zidênio? A frase foi essa: Deus é contigo, varão valente. Irmãos, para aqui. Se você encontrar isso na Bíblia, depois você pode me chamar lá fora, que eu vou dar atenção para você. Aonde você vê que está escrito na Bíblia que Gideão tinha demonstrado algum valor para Deus anteriormente? Você não vai encontrar, mas eu quero dizer para você aqui em segundo plano. Primeiro, repita comigo: para me abençoar, Deus vai me trazer para a obediência. Para me abençoar, Deus conta comigo nessa noite. E Gideão não tinha demonstrado nenhum valor para Deus. Deus não é um jogador de cartomantes, porque Deus não joga. Mas nessa noite Deus, Ele aposta que você vai ser fiel. Nessa noite Deus aposta que você vai ser corajoso. Nessa noite Deus aposta que você é um dos 300. Nessa noite Deus conta com você, porque Ele acredita no seu potencial. Eu fico imaginando, irmão, se existe uma pessoa nessa noite, irmão, para motivar, é o próprio Deus. Porque Ele vê aonde o homem não vê. Ele conhece aonde o homem não conhece. E Deus estava querendo dizer para Gideão assim: olha, Gideão, embora você não tenha demonstrado força ainda, mas eu creio que você tem força. Eu creio que você pode ir avante, Gideão. E Deus enviou um anjo para fortalecer e animar Gideão para a batalha. E muitas das vezes, irmãos, Deus, Ele nos entrega uma missão, e às vezes a gente fica se autodiminuindo, se compadecendo. O pastor me chamou, mas eu não tenho capacidade. A irmã me chamou, mas eu não posso fazer isso. O fulano de tal me chamou, mas eu me sinto tão incapaz, irmão Zidênio. Mas nessa noite está aqui aquele que não chama capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus nessa noite conta com você, irmã. Deus nessa noite conta com você, jovem. Nessa noite Deus conta com você, irmão. Em terceiro lugar, para que Deus pudesse dar vitória para o povo, Deus queria testar realmente se Gideão havia entendido a mensagem do Senhor. No versículo 25, o Senhor aparece para Gideão e diz para ele assim: olha, Gideão, você vai precisar derribar o altar de Baal e cortar o poste ídolo. Irmão Zidênio, e aonde que Gideão deveria fazer isso? Gideão deveria fazer isso dentro da sua casa, na casa do seu pai. Eu vou repetir. Para que Deus pudesse dar vitória para o povo, Deus havia dado uma ordem para Gideão. E qual foi essa ordem? Gideão, você vai ir na casa do seu pai, você vai derribar o altar de Baal, cortar o poste ídolo e vai levantar ali o altar do Senhor. Irmãos, não tem como Deus abençoar a minha vida do irmão Zidênio, não tem como Deus abençoar a vida da igreja, não tem como Deus abençoar a vida da irmã, não tem como Deus abençoar a vida do jovem, não tem como Deus abençoar a vida do irmão, se você não passar a deitar fora os deuses estranhos. É época e tempo de levantar o altar do Senhor, da verdadeira adoração. Deus não tem como abençoar.
E às vezes as coisas devem começar dentro da nossa casa. O que nessa noite você precisa deitar fora para que Deus possa te dar vitória? O que tem dentro da sua casa que você precisa limpar, fazer igual aquela mulher da dracma perdida, acender a luz, varrer a casa, para que você venha encontrar a dracma, para que Deus possa te dar vitória nessa noite? O que você precisa deitar fora de deuses estranhos? Muitas das vezes nós pensamos que idolatria é só adorar um ídolo, mas não. Idolatria é tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Se isso é um objeto que rouba o lugar de Deus, isso é idolatria. E nós precisamos deitar fora para que Deus possa nos abençoar. Quando o Senhor, eu já estou terminando já, mas quando o Senhor convidou o profeta Elias para subir no monte do Senhor, a idolatria estava reinando ali na época muito forte, Acabe e Jezabel. E ali no monte, Elias desafiou os profetas de Baal, que eram os falsos profetas. Enquanto eles estavam clamando por Baal, ia dar meio-dia, Elias olhou para eles, começou a zombar deles, e nada acontecia, nada se ouvia. Irmão Gélio, mas depois que Elias, ele olhou e reparou o altar. Aleluia! Ele colocou ali uma pedra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele até pensou deixar assim 10, porque as tribos haviam se dividido. Mas para Elias mesmo, um povo da nação estando de um canto e outro do outro lado, Elias ainda sabia que precisava da união. Então ele deixa as 12 pedras, querendo dizer assim: olha, fogo de Deus não vai descer enquanto não tiver 12 pedras no altar. E depois das 12 pedras, depois que ele reparou o altar, depois que Gideão deitou fora Baal de dentro da sua casa, que ele falou, querendo dizer ao pai dele assim: olha pai, agora aqui não tem mais adoração a Baal, aqui agora tem adoração ao Deus verdadeiro, porque é Ele quem responde a nossa oração, é Ele quem vai nos libertar das mãos dos midianitas, não é Baal que pode fazer isso por nós. E depois que Elias reparou o altar, ele não precisou, irmão, quem repara o altar não precisa orar muito não. Quem repara o altar só clama ao Senhor, o Senhor manda fogo que lambe o altar, lambe o rego de água e tudo. Por quê? Porque só existe um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. E depois que Deus enviou um profeta, depois que Deus enviou um anjo para animar Gideão, depois que Gideão deitou fora Baal de dentro da sua casa, irmãos, eu fico vendo muita gente, irmão, me perdoe por falar isso aqui, mas gente que se diz pastor, saindo com amante, muitas pessoas brincando com o evangelho verdadeiro. Irmãos, você acha verdadeiramente que Deus está abençoando uma pessoa assim? Não está. Precisa deitar fora os deuses estranhos, precisa reparar o altar, porque Deus pode dar vitória. Primeiro Ele precisa nos colocar no eixo, e só assim nós seremos abençoados. Irmãos, eu acho que o tempo passou tão rápido, mas eu vou deixar aqui mais uns minutos aqui, para que quando eu vim aqui eu possa dar pelo menos uma saudação. Mas eu já estou terminando já. Um dia desses eu estava conversando com um jovem, e ele me contou uma ilustração. A gente estava conversando da Bíblia e eu achei interessante aquilo que ele havia me contado. Mas lembra, o que esse jovem contou para você? Ele me contou uma ilustração, e nessa ilustração ele estava narrando para mim, e eu com os ouvidos atentos. Ele disse para mim assim, que existia, uns crentes, ao contar a ilustração, que esses crentes estavam em cima de um muro, e era um muro muito comprido, e de um lado estava o céu e do outro lado estava o inferno.
E quando aqueles crentes estavam em cima daquele muro, disse que o pessoal do lado do céu chamava eles assim: olha, vem para o nosso lado, pula de cima do muro, vem para baixo, vem para o nosso lado. Aí eles ficavam em cima do muro, olhavam o pessoal convidando eles para virem para aquele lado. E aí ele falou: puxa vida, né? Que desse outro lado do inferno ninguém chama. Aí ele disse que ele olhou para o outro lado e perguntou assim: por que do lado do céu eles chamam a gente para vir para o lado deles? E vocês aqui do inferno não chamam a gente para ir para o lado de vocês? Aí alguém lá do inferno disse assim: você sabe por que a gente não faz isso? Porque o muro já é nosso. Irmãos, nessa noite, se você quer ser abençoado, volta para debaixo da obediência. Deus nessa noite já está te animando e contando com você. Deita fora os deuses estranhos. Você sabe por que Obed-Edom ele foi abençoado? Você sabe por quê? Porque a arca estava na casa dele. Tira fora os deuses estranhos. Coloca para fora. Erege ali um altar do Senhor. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que deu vitória a Gideão com 300 homens é o Deus que vai começar a abençoar a sua família. É o mesmo Deus que vai abençoar a sua vida profissional. É o mesmo Deus que vai abençoar a sua vida espiritual. Porque, irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. Ou é Deus ou é Baal. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nosso pastor está pedindo para fazer aqui um apelo. Se nessa noite você que ainda não aceitou a fé, se existe alguém no nosso meio que gostaria, tem alguém do lado dos irmãos que gostaria, que ainda não é evangélico, que ouviu essa palavra e gostaria de aceitar a fé, tem alguém? Levante a sua mão, se tiver alguém. As mãos abaixadas sinaliza que não tem ninguém. Se tiver alguém aqui do lado das irmãs também, sinalize com a sua mão, vem à frente, o pastor vai estar orando. O fato de ninguém levantar a mão também diz que não tem ninguém. Então, que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, peço que os irmãos continuem orando pela minha vida. E saia nessa noite aqui, guarde essa palavra. Deita fora os deuses estranhos, volte para debaixo da obediência. E Deus vai ser com você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.